Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração neste dia maravilhoso que Ele preparou para nós. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda ao nosso devocional diário. Vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não faz parte da nossa família, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se. É rapidinho e nos ajuda a levar esta mensagem para mais e mais pessoas. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, para você ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. E claro, se esta palavra tocar o seu coração, deixe o seu curtir e compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje. Um aviso importante. Fique comigo até o finalzinho deste vídeo, pois nos últimos segundos eu tenho uma bênção especial, uma palavra profética liberada diretamente para a sua vida. Tenho certeza de que Deus falará poderosamente com você. Hoje, nossa reflexão está em um dos textos mais poderosos e transformadores de toda a Bíblia. Ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Eu vou ler a passagem e peço que você abra o seu coração para cada palavra. A palavra de Deus diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que texto profundo! Vamos meditar nele, parte por parte. O texto começa nos pintando um cenário sombrio. Era o primeiro dia da semana, o mesmo dia da ressurreição. Mas, para os discípulos, a alegria ainda não havia chegado. Eles estavam juntos, mas não em celebração. Eles estavam ajuntados, trancados. E a palavra de Deus nos dá o motivo: com medo dos judeus. Pense nisso por um instante. O mestre deles, aquele em quem depositaram toda a esperança, havia sido brutalmente assassinado. Eles eram os seguidores mais próximos dele. É natural que pensassem: seremos os próximos. O medo era real, era paralisante. O medo fechou as portas. Quantas vezes, na nossa vida, o medo também fecha as nossas portas? Talvez não seja o medo dos judeus, mas é o medo do futuro, o medo da doença,
o medo da solidão, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de falhar, o medo da perda. O medo nos tranca em quartos escuros, nos isola das pessoas e nos impede de ver a luz que já brilha lá fora. Aquela porta fechada não era apenas de madeira, era uma porta emocional, uma porta espiritual. Era a porta da desesperança, do trauma, da decepção. Você, que me assiste agora, se sente atrás de alguma porta fechada pelo medo? Saiba que o cenário deste milagre é exatamente o seu cenário. E então, acontece o impossível. O texto diz: chegou Jesus e pôs-se no meio. Ele não bateu na porta. Ele não pediu licença. A barreira física, a porta trancada, não foi impedimento para o Cristo ressurreto. Ele simplesmente apareceu no meio deles. Isso é poderoso. Isso significa que não há porta, não há barreira, não há medo que possa impedir Jesus de entrar na sua história. Quando você se sente mais trancado, mais isolado, é aí que ele se especializa em chegar. Ele atravessa as paredes da sua ansiedade. Ele atravessa as portas da sua depressão. Ele se coloca no centro da sua dor. E qual é a primeira palavra que Jesus diz? Não é uma repreensão por eles estarem com medo. Não é um "eu não avisei"? A primeira palavra que sai dos lábios do Salvador é "paz seja convosco". Em hebraico, Shalom Aleichem. Essa paz, Shalom, não é apenas a ausência de conflito. É uma paz completa, que envolve bem-estar, prosperidade, saúde, segurança, plenitude. Jesus não estava apenas acalmando o ambiente. Ele estava liberando sobre eles uma nova realidade. Uma realidade de integridade e descanso nele, bem no meio da tempestade. E para provar que era ele mostra as mãos e o lado. Ele não escondeu as cicatrizes. As cicatrizes eram a prova da sua identidade, a prova da sua vitória sobre a morte. As marcas que eram símbolos de dor e vergonha na sexta-feira, no domingo se tornaram troféus de glória e redenção. Deus não vai esconder as marcas do que você passou. Ele vai usar as suas cicatrizes para contar uma história de superação e para provar que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o resultado? Os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. A presença de Jesus e a paz que ele traz transforma medo em alegria, sempre. Jesus repete: paz seja convosco. E então ele os comissiona. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Perceba a transição. Eles estavam paralisados pelo medo e agora recebem a maior missão da história. Jesus não espera que eles sejam perfeitos ou corajosos por conta própria. A paz e a presença dele os qualificam. E como eles fariam isso? Sozinhos? Não. O versículo seguinte é um dos mais íntimos da Bíblia. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Este sopro nos remete diretamente à criação do homem. Em Gênesis, quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. O que Jesus está fazendo aqui é uma nova criação. Ele está soprando vida espiritual, poder, capacitação sobre aqueles homens assustados. Ele está dizendo: a mesma vida que está em mim, o mesmo poder que me ressuscitou dos mortos, eu agora sopro sobre vocês. Você, que crê em Jesus, recebeu este mesmo sopro. O Espírito Santo habita em você.
Você não está sozinho para enfrentar suas lutas ou para cumprir o seu propósito. O fôlego do Deus Todo-Poderoso reside aí, dentro de você. Mas faltava alguém. Tomé. Ele não estava lá. E quando os outros, cheios de alegria, lhe contam a notícia: "Vimos o Senhor", a resposta dele é dura, cética. "Se eu não vir, se eu não puser o meu dedo, se eu não puser a minha mão, de maneira nenhuma o crerei." É fácil julgarmos Tomé. Tomé, o incrédulo. Mas vamos olhar com mais compaixão. A dor de Tomé era a dor da ausência. Ele perdeu o momento. Enquanto os outros experimentavam a alegria, ele ainda estava mergulhado no luto e na lógica fria da morte. A dúvida dele não era uma afronta. Era um grito de um coração que queria crer, mas não sabia como. Era um pedido de ajuda. Você já se sentiu como Tomé? Vendo todos ao seu redor testemunhando milagres, sentindo a presença de Deus, enquanto você se sente vazio, cético, distante? Você já disse para Deus: "Senhor, eu quero crer, mas eu preciso de um sinal, eu preciso de um toque teu." A dúvida honesta não afasta Jesus. Ela o atrai. Oito dias depois, uma semana inteira de angústia para Tomé. Jesus aparece de novo. E de novo, com as portas fechadas. E para quem Jesus se dirige primeiro? Para Tomé. Jesus ouviu a oração cética de Tomé. Ele conhecia a condição exata que Tomé impôs. E com um amor que constrange, Jesus oferece exatamente o que ele pediu. "Põe aqui o teu dedo, chega a tua mão, e não sejas incrédulo, mas crente." Jesus não o humilha, ele o acolhe. Ele vai ao encontro da necessidade específica de Tomé. Jesus está disposto a descer ao nível da sua dúvida para te levantar ao nível da fé. E a resposta de Tomé é a maior declaração de fé de todo o Evangelho. Ele nem precisa tocar. A presença e o amor de Jesus bastaram. Ele se rende e adora. Senhor meu e Deus meu. Da maior dúvida, brotou a maior confissão. Sua dúvida, quando entregue a Jesus, pode se tornar o seu maior testemunho. E aqui, Jesus se vira para Tomé, mas suas palavras atravessam os séculos e chegam até você e eu agora. Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Isso é para nós. Nós somos essa geração. Nós não vimos Jesus fisicamente. Não tocamos em suas cicatrizes. Mas nós cremos. E Jesus nos chama de bem-aventurados, felizes, abençoados, privilegiados. A nossa fé, uma fé que se baseia no testemunho da palavra e na ação do Espírito Santo em nossos corações, agrada profundamente a Deus. Nunca se sinta em desvantagem por não ter andado com Jesus pelas estradas da Galileia. Ele declarou sobre você uma bênção especial. Crer sem ver é um ato de profunda confiança e amor. E o texto termina com o propósito de tudo isso. João diz que Jesus fez muitos outros sinais, mas estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo da Bíblia não é ser um livro de história. É um convite para um relacionamento. Cada palavra foi registrada para que você pudesse crer. E a consequência de crer é ter vida. Não apenas existir, mas ter vida abundante, vida eterna, vida com propósito. A vida do próprio Deus fluindo através de você, em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa! Do medo à paz, da paralisia à missão.
da dúvida à adoração, da visão à fé bem-aventurada. Essa é a jornada que Jesus nos convida a trilhar. Hoje. Vamos orar? Feche os seus olhos por um instante, onde quer que você esteja. Eu quero orar por você agora, como se eu estivesse aí, ao seu lado. Pai amado, Deus de toda a consolação, com o coração reverente, eu me coloco na tua presença e apresento a vida desta pessoa que me assistiu até aqui. Tu a conheces pelo nome, conheces as portas que o medo trancou na vida dela, conheces as paredes que a solidão e a ansiedade construíram ao seu redor. Senhor Jesus, assim como tu entraste naquela sala, sem precisar de convite, eu peço que o Senhor entre agora, no quarto, na sala, no trabalho, no carro, onde esta pessoa estiver. Atravesse as barreiras e se coloque no meio da situação dela. Sopra sobre ela a tua paz. Não a paz que o mundo dá, mas a tua Shalom, a paz que excede todo entendimento, a paz que aquieta a alma e acalma a tempestade. Eu oro, Espírito Santo, para que o teu sopro de vida venha sobre cada área morta. Onde há sonhos abandonados, sopra vida. Onde há relacionamentos quebrados, sopra reconciliação. Onde a esperança se foi, sopra uma nova fé. Renova as forças desta pessoa, assim como fizeste com os discípulos. E, Senhor, eu oro por aquele coração que se sente como Tomé, o coração que diz, será mesmo? O coração que está cansado de apenas ouvir falar de ti e anseia por uma experiência real. Pai, em nome de Jesus, revela-te a esta pessoa de uma forma tão pessoal, tão íntima, tão inconfundível, que toda dúvida se transforme na mais profunda adoração. Que dos lábios dela brote a declaração, Senhor meu e Deus meu. Eu declaro que toda incredulidade está sendo quebrada agora. Eu declaro que a alegria do Senhor está inundando este coração, substituindo todo o medo. Eu libero sobre a sua vida a comissão, o propósito, a certeza de que você é enviado. Você é enviada por Deus para fazer a diferença neste mundo. Receba a bem-aventurança de crer sem ver. Receba a vida abundante que só existe no nome de Jesus. Que a partir de hoje, você caminhe não mais pelo medo, mas pela fé, na paz e na presença do Cristo ressurreto. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Lembre-se do que eu disse no início. Agora é para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que atravessa portas fechadas. Vá e viva nesta bênção. Até o nosso próximo encontro.